E aí dentro desse campo você tem ali o seu casamento, sua paternidade, seu trabalho, suas responsabilidades, sua missão, sua igreja. E aí quando esse homem ele abandona esse território, esse campo, fatalmente alguém vai pagar o preço. Fala, senhores, sejam bem-vindos a mais esse episódio aqui da Forjaria. Hoje quero falar com vocês sobre algo que tem arruinado a vida de muitos homens. Que quase ninguém fala sobre isso com seriedade, ou pelo menos como deveria. Principalmente nos dias de hoje. Na verdade, hoje em dia os caras tentam esquivar disso o máximo possível. Eu tô falando da preguiça. E eu não tô falando sobre aquele cara apenas que passa o dia todo deitado no sofá. Porque a preguiça do homem moderno, vamos dizer assim, é muito mais sutil do que isso. Hoje ela vem disfarçada de distração, de procrastinação, de conforto, da paz, como gostam de dizer. Quero paz. E a paz que eles querem dizer com isso é aquela paz fazer porcaria nenhuma o dia todo. Vem disfarçada de entretenimento infinito. Videogame, casas de apostas, joguinhos online. O cara diz que está cansado, mas ao mesmo tempo consegue passar 3 horas no celular. E 3 eu estou sendo bem modesto, porque hoje em dia a média, segundo o relatado, é de 4, 5, 6 horas. Que um cara fica no celular sem fazer absolutamente nada de útil. O cara diz que não tem tempo, mas fica lá rolando videozinho, rede social, série, madrugada dentro. Então, muitas vezes o problema não é a falta de tempo. O problema é a falta de disposição para enfrentar a responsabilidade, para enfrentar o propósito, para enfrentar o mundo. E isso é algo muito sério, senhores, porque a Bíblia faz um alerta, vários alertas, na verdade, sobre o homem preguiçoso. Como, por exemplo, que o autor ali em Provérbios, ele diz: passei pelo campo do preguiçoso, e tudo estava tomado por espinhos, ervas daninhas, e o muro estava caído. Pensa bem nessa imagem. Traz essa imagem para sua mente, enquanto você me ouve aqui. Campo abandonado, muro caído, mato para todo lado. Mas isso não é de um dia para o outro. A ruína ela não acontece de uma vez só. Porque primeiro o homem, ele deixa de cuidar, depois ele deixa de vigiar, depois ele deixa de agir. E aí quando ele percebe, tudo está destruído. Foi isso que aconteceu lá em Gênesis, quando o homem deixou de assumir o seu mandato. E é isso que acontece desde então, com os homens. Porque é assim que a preguiça muitas vezes trabalha. Ela não chega com o pé na porta, com barulho, fazendo um estrondo. Não, ela chega silenciosamente. Ela chega através do treino que você deixa de fazer na academia, da oração que você deixa do devocional, que você deixa de fazer de manhã, da leitura da Bíblia, do culto doméstico com a sua família. É naquela conversa, naquele confronto difícil que você evita com alguém no trabalho, alguém na igreja, ou com qualquer outra pessoa no seu dia a dia. É a responsabilidade, aquela tarefa que você empurra com a barriga para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês. E aí quando você soma essas pequenas negligências durante semanas, meses, anos, aí o resultado aparece, obviamente. Ele não é explosivo, ele é silencioso. Ele é silencioso, mas ele é destruidor, ele é devastador. Agora pensa o seguinte, todo homem recebe um campo. Porque ali em Gênesis a gente lê isso. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e proteger. Todo homem recebe o seu jardim, todo homem recebe o seu campo, seu território. E aí dentro desse campo você tem ali o seu casamento, sua paternidade, seu trabalho, suas responsabilidades, sua missão, sua igreja. E aí quando esse homem ele abandona esse território, esse campo, fatalmente alguém vai pagar o preço. Antes de continuar, deixa eu falar algo para você. Se você está ouvindo esse episódio e sente que precisa de direção, de disciplina e um ambiente de homens comprometidos com um crescimento real
você precisa conhecer a plataforma do mandato masculino. A gente não está falando de teoria de internet, a gente não está falando de coaching, é formação de caráter, é confronto, é prática, é responsabilidade. Então ali você vai encontrar videoaulas, desafios, materiais em PDF, direcionamento para a sua vida como homem, como marido, como pai, nas mais diferentes esferas da vida do homem, e uma comunidade de homens que decidiram assumir o chamado, andar lado a lado, fortalecendo um ao outro. Então, se você quer sair dessa passividade e entrar em um processo real de transformação real, o link está na descrição desse podcast. Entre e assuma seu mandato. Alguém vai pagar o preço. Não é só ele. É todos aqueles que ele traz com ele. É a esposa, são os filhos, são os amigos, são os seus liderados, são os funcionários, são os colegas de trabalho, é todo mundo. Porque homem preguiçoso não constrói. Homem preguiçoso deixa a coisa apodrecer. A preguiça não destrói só o que está lá fora. Ela destrói, ela corrói o próprio homem. O próprio caráter desse homem. O homem ele foi criado para lutar, para construir, para assumir responsabilidade. E quando ele deixa isso de lado, ele começa a morrer, cara. É aquilo que eu costumo dizer. Tem muito homem por aí morrendo aos 30 anos de idade, sendo enterrado aos 70. Só falta enterrar o cara. Um discursinho barato hoje em dia já é problema de cansaço mental, saúde mental. Isso é tudo balela. Na sua grande maioria, existem, obviamente, aquilo que é real, as exceções, sim, que existe a fadiga, a exaustão mental, mas a grande maioria são um monte de bunda mole, cara frouxo, que não aguenta trabalhar, que não aguenta pegar no pesado, não aguenta ficar ali, sabe, um tempo a mais no trabalho, assumir a sua missão, não aguenta. Não aguenta construir uma família, não aguenta cultivar um casamento, não aguenta ensinar os seus filhos, não aguenta nada. É por isso que tantos homens hoje vivem com essa sensação de vazio e não sabem explicar o porquê. Vivem aí pulando de terapeuta em terapeuta, psicólogo em psicólogo, nada contra, obviamente. Mas eles sentem, sim, que algo está errado. Sentem, sim, que algo não está correndo bem. Sentem, sim, que estão fora do eixo. E muitas vezes a resposta é simples. Eles abandonaram o seu campo, o seu território. E a solução não é motivação, não é palestrinha. Muitas vezes a solução não é nem terapia. Novamente, não estou descartando a importância da terapia. É importante e tem o seu lugar. A motivação, ela vai e volta. A solução é responsabilidade. Responsabilidade. É o caminho extenuante, conforme a gente lê tantas vezes o Theodore Roosevelt falando, caminho extenuante. É a forja. É o cara tá ali sendo martelado todo dia, na bigorna mesmo, cara. Homem de verdade não acorda perguntando se tá com vontade. Hoje eu não tô com vontade. Hoje eu não tô motivado. Hoje eu não tô afim de ir pra academia, de ir pro trabalho, de estudar, de orar. Pô, você não tem 5 anos de idade, cara. Quem faz as coisas porque tem vontade ou não? Um moleque de 5, 6 anos de idade. O homem de verdade, ele acorda perguntando o que eu preciso fazer hoje, o que precisa ser feito hoje. Quem que depende de mim? Quem que eu não posso falhar com essas pessoas? Porque se eu falhar, se eu me omitir, se eu não fizer, essas pessoas vão pagar o preço. Porque o homem precisa fazer aquilo que precisa ser feito, cara. Mesmo quando você não está com vontade. Quando você começa a fazer isso, você começa a mudar tudo. Quando você acorda de manhã e você deixa de ficar ali rolando no celular 30, 40 minutos e você vai fazer as coisas mais difíceis do seu dia, que é muitas vezes devocional, oração, ir para uma academia, beber aquele shot de cúrcuma com limão e alho e aquela coisa toda lá,
É isso que vai fazer você se movimentar, porque você já começa fazendo algo difícil no seu dia, você já alinha sua mente, já programa seu espírito para enfrentar o dia, para matar os leões do seu dia. Agora, se você acorda de manhã, novamente, fica ali rolando a tela, acorda com aquela preguiça do cão no corpo, aí fica mais meia hora ali na privada, mais 30 minutos rolando a tela. Aí você se troca, aí vai pra cozinha, come qualquer porcaria de café da manhã. Como que você acha que vai ser o seu dia? Seu dia vai ser uma bosta. Seu dia vai ser horrível. Então, quando você alinha sua mente a começar o seu dia de uma forma organizada, começar pelo difícil, você então decide vencer a preguiça. Você se organiza. Você começa a cuidar mais do seu corpo, da sua fé, da sua família. Você começa a cuidar da missão que Deus colocou nas suas mãos. E aí sim, aos poucos, aquele campo que estava cheio de espinho, de ervas daninhas, começa a florescer de novo. Então essa é a pergunta que eu quero deixar aqui com vocês hoje. O seu campo está sendo cultivado? Ou está começando a ficar abandonado, já está abandonado há muito tempo? Porque, lembre-se, cara, a ruína não começa grande, não começa de uma forma estrondosa, de uma forma explosiva. Ela começa pequena, ela começa a se expandir gradualmente, passo a passo. E aí, se você não vigiar, um dia ela vai tomar todo o seu território, todo o seu campo, todo o seu jardim. E aí vai ser muito difícil você ignorar isso. Então, novamente, cuide do seu corpo, não dê espaço para mediocridade, não dê espaço para preguiça, domínio próprio. Pare de se render, de se curvar diante de tentações e desejos, como se fosse um menininho de 5 anos de idade que você não consegue controlar nada que você tem vontade ou não de fazer. Assuma a responsabilidade. Porque quando você começa a vencer a preguiça, você começa a reconstruir a sua vida. E aí, quando você começa a reconstruir sua vida, e você começa a se posicionar, e você começa a tomar o controle da sua vida, e fazer aquilo que tem que ser feito, a sua família começa a ser restaurada, a sua casa começa a ser restaurada, a sua vida começa a ser restaurada, o seu trabalho começa a ser restaurado. Isso é forjaria, meus amigos. E aqui eu vou lembrar vocês todos os dias que Deus não chamou homens para viver no conforto, na paz, né? Na paz, como gostam de dizer hoje em dia, na acomodação. Não, Deus chamou homens para viver um propósito, uma missão, para serem forjados, para serem lapidados. E você só vai conseguir fazer isso quando você deixar essa porcaria de preguiça de lado. Esse é o recado que eu queria deixar aqui com vocês hoje. Não deixe de avaliar aí o podcast, de dar 5 estrelas. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, senhores!